Olá, saudações. Meu nome é José Paulo de Barros. Estou transmitindo aqui diretamente do meu canal Paulo Coroa de Maceió. Hoje é terça-feira, 7 de abril de 2020. São exatamente 18 horas e 58 minutos. Quero mostrar para vocês, muita gente no meu canal, eles me questionam sobre esses sucos que eu bebo aqui no YouTube, no canal. Me perguntam, uns acham que é vinho embriagante, outros ficam confusos, porque uma hora é suco de uma cor, outra hora é suco de outra, e muitos questionam e querem saber o porquê. Então eu vou explicar a vocês o que é isso que eu tomo aqui. Para começar, eu faço nessa jarrinha aqui, ó. Eu comprei ela na Imperador, meses atrás. Então, e aqui é o suco, desta vez é suco de manga, da Tang. Agora o melhor mesmo é da Frisco. A Frisco é o melhor suco que tem para se fazer, esse suquinho caseiro. É o que eu tomo, esse aqui não é de uva, é de manga. Então eu vou mostrar a vocês como é. Vocês compram um sachêzinho desse, um sachê, é R$1. Qualquer mercearia, qualquer supermercado, tem lugar que é até mais barato. Mas esse eu comprei por R$1. Você pega a sua tesoura, corta aqui. Corta aqui direitinho, ó. A tesoura tá cega que só. Ela. Cortei. Ups. Aqui você abriu o suco, né? Minha jarrinha, minha taça já está pronta aqui para colocar dentro para vocês verem como é. Tenho aqui, abre aqui. Esse aqui escuro é do suco de uva, que às vezes fica a marca. Aí eu pego 1 litro dessa garrafa PET, 1 litro dessa PET, despejo nela. Dá 1 litro certinho. É o suficiente, 1 litro. Fica muito bom. Não precisa colocar açúcar. Já vem açucarado. Então você pega uma colher, né? Depois que colocar o suco, o pó, o suco, ó, todinho. Não deixe nada. Pega a colher, mexa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Mexer 10 vezes é o suficiente para o pó dissolver na água. Você pega, você faz em qualquer jarra que você tiver. Estou fazendo nessa porque achei interessante, bonitinho. Pronto, está pronto o suco. Aí você só colocar, pegar a sua taça, seu copo, qualquer coisa aí, servir seus convidados, seus hóspedes, as pessoas que estão na sua casa, que estiverem com muito calor, é só servir um sucozinho gostoso de... delícia, esse aqui é de manga, muito bom. A Frisco sabe fazer, mas aliás, a Tang sabe fazer, mas a Frisco é melhor. Suquinho de manga, excelente, para a gente começar o nosso vídeo. Servido? Faça aí na sua casa, você vai gostar muito. E sirva para suas visitas. Ok?
Então aqui eu vou dar continuidade ao meu vídeo falando de assuntos bíblicos. Eu quero ler aqui na Bíblia Sagrada, no livro de São Lucas, o Evangelho segundo São Lucas, o segundo Lucas, como queira, até onde for necessário. Agora, antes de tudo, eu vou pedir a vocês que, se gostarem da leitura, da palestra, vocês deem aquele like abençoado e façam a inscrição, que eu agradeço profundamente, para poder continuar com o meu canal avante, ok? Vamos começar. Tendo, pois, muitos empreendidos, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas de que já estáis informado. Começa com o anúncio do nascimento de Jesus. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Galileia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estavam fora orando, à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei disto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Como, pois, vou saber disso? Respondendo o anjo,
disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar e dar-te estas alegres notícias, ou novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar. E entenderam que tinha visto alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, engravidou, e por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus, a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras. E considerava que saudação seria esta. Disse-lhe o anjo a Maria: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria,
foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. Isabel era prima de Maria. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, Maria. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. E as primas se saudaram alegremente, né? Com grande alegria, porque Ana era esposa de Zacarias, aquele que ficou mudo, que era sacerdote no templo, que estava no templo quando chegaram 2 anjos para avisar que ele seria pai. E ele disse, contestou, né, a palavra do anjo, dizendo que já era velho demais, como é que podia ser aquilo? O anjo não disse nada, apenas disse: porque duvidaste da minha palavra, ficarás mudo 6 meses, até que se cumpra essa minha palavra. Porque eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E 6 meses depois ele foi visitar Maria, que também estava grávida, esperando o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, e ela era prima de Isabel. Logo, João era o filho que Ana estava esperando. Certamente era primo de Jesus. Vamos continuar a leitura dessa maravilhosa Bíblia. Sinceramente, esse suco vocês precisam fazer nas suas casas. É muito saboroso. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Glória a Deus. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seus corações. Depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Quer dizer, Maria foi visitar Ana, né? Já grávida também, 6 meses. E depois de todo esse entendimento das duas, ela ficou com a Ana, sua prima, 6 meses. Aliás, 3 meses ficou na casa da Ana. Depois voltou para a sua casa, como está escrito aqui.
Agora vamos ler o nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. O que aconteceu? Teve um filho. Quem era esse filho? João o Batista. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. Quer dizer, eles não criticaram Ana, não murmuraram entre si, porque ela era velha e estava grávida e ia ter um menino. Mas não, alegraram-se exatamente com Ana. É assim que se faz. Porque língua maledicente, Deus condena. E aconteceu que ao 8º dia, vieram circuncidar o menino. Depois de 8 dias de nascido, a lei da circuncisão existia nessa época. Circuncidar era cortar o prepúcio, o corinho do pênis da criança, que fica na extremidade da glande. Na cabecinha do pênis do menino era para cortar o excesso de couro. Tinha que ser cortado. Aquilo chamava-se circuncisão. E lhe chamavam, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. Claro, Zacarias era o pai de João. E respondendo sua mãe disse, não, porém será chamado João. As pessoas queriam que colocasse o nome da criança de Zacarias, como era o pai, chamado pai. Mas a Ana disse não, ele será chamado João. E disse-lhe, ninguém há na tua parentela que se chame por esse nome. Mas não existe na tua parentela ninguém com esse nome, João? E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. O povo ainda queria desconsiderar a decisão de Ana em chamar o filho de João. Aí perguntava por aceno, acenava para Zacarias, que estava mudo ainda, mudo. O que é que ele podia dizer sobre aquilo? E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, oh glória! E a língua se lhe soltou, e falava, louvando a Deus. Certamente ele levou uma boa lição, tomou uma boa lição para não duvidar de anjo nenhum, não é? Principalmente de quem? De Gabriel, aquele que assiste diante de Deus até os dias atuais. E diz a Bíblia que depois que ele escreveu o nome João naquela tabuinha, ele começou a falar novamente. E veio temor sobre todos seus vizinhos. E em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas estas coisas. Ora, a montanha era grande, a Judéia era imensa. E depois de que aconteceu isso, todos ficaram sabendo do que tinha acontecido com Ana, com Zacarias e posteriormente com Maria, mãe de Jesus. E todos os que as ouviam, as conservavam em seus corações. E todos os que as ouviam, as conservava em seus corações, dizendo, quem será, pois, este menino? Quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. A mão do Senhor estava com ele. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos aborrecem,
para manifestar misericórdia a nossos pais e lembrar-se do seu santo concerto e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor. Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, e pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com o oriente do alto nos visitou. Pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o oriente do alto nos visitou, para alumiar as que estão assentados em trevas e sombras de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia, crescia e se robustecia, ficava robusto em espírito. E esteve no deserto, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Esteve no deserto até o dia em mostrar-se a Israel. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aí começou nosso Deus a nascer pobre e sem nada, em uma manjedoura. Nem lugar para ela ter seu filho ela conseguiu na cidade, numa estalagem. Mas Deus havia preparado aquela manjedoura exatamente para que seu filho nascesse com humildade. Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas,
paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram-se os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos, era a lei da circuncisão. Cada criança que nascesse, depois com 8 dias, seria circuncidado. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto, antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém. Para quê? Para o apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito, quer dizer, primeiro filho, será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, 1 par de rolas ou 2 pombinhos. Essa era a oferta que eles davam. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Prestem atenção. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria, oh glória, antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, Simeão, então tomou em seus braços o menino e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Quer dizer, dele, do filho, né, de Jesus. O José e Maria ficaram maravilhados porque ele estava falando aquelas coisas lindas do filho deles, Jesus. E Simão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada traspassará também a tua própria alma, Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações.
E estava ali a profetisa Ana, filha de Panuel, da tribo de Asser. Essa era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E quem era esta redenção em Jerusalém? Era o próprio Jesus Filho, Jesus Cristo, filho de José e Maria. Naquele momento, uma criancinha de braço, de peito, e já estava com aquela grande responsabilidade sobre os seus ombros. Ele nem sabia de nada ainda. Mas assim estava escrito sobre ele, não é? E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, oh glória, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Todos os anos, quando havia Páscoa, eles iam para Jerusalém para essa festa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo os costumes do dia da festa. Jesus já estava com 12 anos quando foram com seus pais à festa da Páscoa em Jerusalém. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não subiram seus pais. Quer dizer, não diz quantos dias eles ficaram em Jerusalém para a Páscoa, mas diz apenas que depois desses dias eles voltaram para a sua cidade, né? Para Nazaré, e esqueceram de Jesus. Jesus ficou para trás. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Eu acredito que Maria e José não se incomodou muito, não se importou muito, porque não só foram eles para essa festa da Páscoa, foram seus primos, suas primas, seus irmãos também. E Maria pensava que Jesus tivesse ido com eles, né, na frente, ou viesse depois que eles chegassem em Nazaré, que eram parentes, né, e tinha também os conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Bom, depois que se desiludiram de procurar Jesus, Jesus não estava. Nem com o primo, nem com o primo, nem com os irmãos. Jesus tinha ficado em Jerusalém. E eles voltaram para Jerusalém. Ela, naturalmente apreensiva, né, cuidadosa como sempre, pensando no que teria acontecido com o filho, como é natural as mães se preocuparem com suas crias. E aconteceu que passados 3 dias, oh meu Deus, o acharam no templo. Quer dizer, isso significa que eles ficaram procurando a Jesus durante 3 dias, até conseguir encontrá-lo no templo. O que estava Jesus fazendo no templo, com apenas 12 anos de idade? Ele estava sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e as suas respostas. E quando o viram, quer dizer, quando os pais viram, né, Maria e João, maravilharam-se.
E disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu estávamos ansiosos te procurando. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que eles dizia. Eu acredito que não compreenderam naquela hora, né? Porque tanto José como Maria sabiam o destino de Jesus, que ele era o Salvador, era a esperança de Israel. E que se ele tinha respondido daquela maneira, tinha um motivo muito forte para isso. Certamente tratava-se do Pai Celeste, de que ele estava falando, se referindo. Então José sabia que era o pai adotivo, mas que José não tinha nenhum negócio ali capaz de Jesus tratar desse assunto com outras pessoas. Logo eles compreenderam que se tratava, que ele estava se referindo ao Deus Todo-Poderoso, seu Pai do céu. E Jesus desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito, quer dizer, Jesus ele era obediente, apesar de tudo ele era obediente, ele obedecia aos seus pais. Era sujeito a sua mãe e seu pai. Então os dois guardavam no seu coração todas estas coisas, tanto Maria como José guardavam isso no seu coração. E crescia Jesus em sabedorias, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Jesus, com 12 anos, era bem desenvolvido, né? Era um homem alto, 1,92 m mais ou menos. E ele crescia em graça, em estatura, para poder aparecer depois como nosso Salvador. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Já li isso. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Veio no deserto a palavra de Deus a João. Jesus já estava crescido, né? Filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando e batizando, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Observaram aí a sutileza? João estava pregando o batismo de arrependimento para as pessoas adultas, para que quisessem se arrepender de seus pecados. Não criancinha que se leva numa pia batismal, recém-nascida para ser batizada injustamente, eu acho. Mas deixa isso para lá. E segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. Vou repetir. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará,
e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizado por ele: raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Muito bem. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E os publicanos disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos é ordenado. Não peçais mais do que vos é ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós? O que faremos? Os soldados perguntaram, né? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta maldade, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo, como se cuidava, filho de José, e José filho de Eli.
E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Depois que João batizou a Jesus, seu primo, ele saiu do Jordão cheio do Espírito Santo e foi direto para o deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Mesmo assim, o Satanás não o deixou. Mesmo com tal repreensão, o diabo continuou rodeando a Jesus, tentando-o, até que o levou também a Jerusalém. E pôs ele sobre um pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os teus anjos acerca de ti, que te aguardem, que te guardem, e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Isso significava o quê, irmãos? Que o diabo ainda voltaria a tentar Jesus, porque assim está escrito, que ele afastou-se por algum tempo. E assim foi. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. Chegando a Nazaré, onde ele fora criado, num dia de sábado, ele entrou lá, na cidade. Segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Ele voltou, foi para o templo, segundo o costume dele, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar-lhe liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
Encerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos que lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua própria pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Serepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi por... Aliás, Jesus continuou dizendo: e muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade. E o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem monte abaixo. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e lá os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Amém? Amém. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e exclamou em voz alta, em alta voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles obedecem? E eles saem? E a sua fama divulgava-se por todos os lugares, em redor daquela comarca. Levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre. E rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. E ela, levantando-se logo, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermo de várias doenças nos traziam,
e pondo as mãos sobre cada um deles, Jesus os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus! E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: Também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Essa foi a história que eu acabei de lhes contar do Evangelho segundo São Lucas. Evangelho de Lucas. Comecei do capítulo 1. E eu vou ficando por aqui, graças a Deus, dando graças a Deus por tudo e agradecendo a vocês por me escutarem e fazerem entre si perguntas. É só voltar na linha do tempo aí, o vídeo, e vocês vão ouvir novamente tudo quanto eu disse. E farão perguntas uns aos outros, se vocês estiverem aí reunidos na sala, ouvindo esta pregação, esta palestra bíblica, tão importante para todos. E se vocês gostaram, eu peço em nome de Jesus que se inscrevam, façam inscrição para eu continuar enviando mensagens iguais a esta, ou semelhante. A história é muito linda, convém que as pessoas guardem em suas cabeças. Quem não sabe ler, é muito importante que escute tudo quanto eu disse, que está escrito na Bíblia Sagrada. Porque tem pessoas que se envergonham de ir para a igreja porque não sabem ler. Se você não sabe ler, meu irmão, minha irmã, não se acanhe. Preste bem atenção no que as pessoas que sobem ao púlpito falam, e você pode reproduzir tudo quanto ouviu lá no púlpito. Pode até subir, cantar um hino, se for convidada ou convidado, né? E lá fora falar do amor de Cristo, elogiando o culto, elogiando o seu pastor, elogiando o irmão que cantou muito bem, a irmã que cantou muito bem, elogiando o coral, entendeu? Dando essa força uns aos outros, porque é muito importante para o crescimento da igreja. Aqui eu fico recomendando a vocês que deem um like. Deus que abençoe a todos, hoje, amanhã e sempre.